clássico desse tamanho, envolvendo... Rafael Marques. E ontem à noite, pelo Campeonato Brasileiro, a gente aqui apostou todas as fichas que o Vasco se recuperaria da derrota para o Mirassol na estreia, batendo até com facilidade a Chapecoense. O Vasco criou, saiu na frente, gol do Pumita, mas no final das contas, aliás, um golaço de falta da Chapecoense determinou o resultado final, 1-1, e vaiaram Fernando Diniz. Rafa Marques. Mas não tem razão para essa vaia específica em relação ao jogo de ontem, não, viu? Plihal, Pascoal, Zé, porque o torcedor vaiar o treinador quando o time não tem expediente, não desenvolve o jogo, não cria oportunidades, é totalmente legítimo, porque a responsabilidade é dele de criar uma metodologia, um mecanismo que permita à equipe ter essa condição de se impor, principalmente jogando contra um adversário com menos recursos técnicos e atuando no seu estádio. Agora, o Diniz não perdeu os gols que o Brenner perdeu. Vaiar o Diniz porque ele escalou o Brenner, vai escalar quem? Ele foi contratado para ser o centroavante do Vasco. O Vasco pagou 5 milhões de euros para ele. Aparentemente está bem fisicamente. Disse isso quando chegou no clube. Então tem que jogar. O Vasco não tem mais o Ryan, não tem mais o Verratti. Então tem que botar o Brenner. É quem tem para jogar. E aí o cara vai e perde aqueles gols que perdeu, e a culpa é do Fernando Diniz. Eu acho que o torcedor deveria fazer isso quando o Vasco não tiver repertório. Aí eu concordo. Quer um exemplo recente? A partida contra o Madureira pelo Campeonato Carioca, na segunda-feira. O torcedor chamou o Diniz de burro. Concordo com essa revolta, porque o Vasco mostrou um futebol pobre de ideias. Ontem não. Ontem o Vasco massacrou a Chapecoense. Eu arrisco dizer que o Vasco não terá, ao longo de todo o Campeonato Brasileiro, um cenário jogando no seu estádio com tantas oportunidades claras de gol criadas e não convertidas. Você está vendo o jogo, vai chegando por 1-0, gol do Pumita, e você sente, olha, se não fizer o segundo gol, vai acabar tomando. E o Léo Jardim falhou no gol de falta marcado pela Chapecoense. Era uma bola defensável, tinha que espalmar para o lado. Mas, dito isso, fato é que o torcedor tem, obviamente, as suas escolhas. Mas ontem o Vasco não venceu o jogo, acho que empatou um jogo que era para ter ganho, por incompetência técnica dos seus jogadores. Nada além disso. Para mim, dá para resumir desta maneira o que aconteceu em São Januário, Plihal. Esse lance aí, para mim, faz parte do inacreditável de Almeida, né? Nossa. Porque a bola bate na trave, volta no corpo do jogador do Vasco e o goleiro já está ali para fazer a defesa. Quando acontece esse lance, o torcedor na arquibancada pensa na hora. Hoje não vai rolar. Hoje a marvada não vai entrar, entendeu? É aquele negócio que o torcedor imagina. Agora, perdeu muito gol, gente. Perdeu muito gol. Aí você vai dizer, o treinador trabalha para fazer isso, que o time cria situações. Então, falhou o Léo Jardim aí, você concorda, Pascoal, com o Rafa? Eu acho que o chute não foi nem tão forte assim. O arranque poderia ter sido melhor. Ele demora para se deslocar. O arranque poderia ter sido. Ele demora para sair daquela posição. Ele demora para arrancar. Quando ele vai, a bola já está indo. É que a bola veio com muita força por fora, né? A bola não vem... tá muito no canto esquerdo, não. É isso que eu ia falar. Eu achei que ele foi muito pro canto oposto onde foi a bola. E aí deu oportunidade que ele vai arrancar, não chega na bola. Goleiro, pro jogador bater a bola desse jeito. O Rogério Ceni, seu amigo, ele invertia as faltas, você sabia? Você lembra disso? Ele invertia as barreiras para tirar a referência do batedor, para confundir o batedor. Aí o Léo ajudou, porque ele coloca a barreira num canto e ele vai para o outro, ele fica praticamente colado dentro da... Desde que o Diniz chegou, esse foi o segundo jogo que o Vasco mais finalizou. 30 finalizações e só um gol marcado. Mas tem outro número que é até mais longevo. Não. O problema é de 30 finalizações e de 13 no alvo. Quer ver? Quase 50%. Vou te passar 2 dados alarmantes, Pascoal. Não se restringe a essa passagem do Diniz pelo Vasco. É mais de trás. 24, 25 e agora em jogos pelo Campeonato Brasileiro. Só Campeonato Brasileiro por clubes diferentes. O time do Diniz, time dirigido pelo Diniz, venceu somente 1/4 das partidas de Campeonato Brasileiro. Quer dizer, é uma vitória a cada 4 jogos. E os times dirigidos pelo Diniz, em metade desses jogos, sequer pontuaram, nenhum pontinho, em metade dos jogos, em 24, 25 e nesse princípio de 26. Mas, assim, são estatísticas, são números interessantes que podem até mostrar a característica do treinador.
Porque o treinador que o time não pontua no Brasileiro? Não, eu mostrar do característica de jogo, porque o time do Vasco se expõe. Essa é a característica, o time do Vasco se expõe para jogar, sai para jogar. Ontem o time do Vasco teve 30 finalizações com 13 no alvo. É pouco, é muito. É muito. Na Europa, os treinadores dizem que o time tem que finalizar no mínimo 10 vezes por tempo. Por tempo? Por tempo de jogo. Louco, 20 finalizações por jogo? Isso é o que se cobra na Finalizações Europa. totais. Hã? 20 Finalizações totais por tempo, são 10 mínimas. Não é só 10, não são 10 no alvo, são 20 finalizações. Mas é finalização para chuchu, hein? Então, por isso que Imagine poder criar o que quiser. Por isso que o jogo na Europa é mais dinâmico que no Brasil. Lá, tem uma coisa também que é uma coisa diferente que a gente não tem aqui. Eles chutam de longa distância. Então, muito mais que aqui. Aqui o time do Vasco se expõe. Ontem o Vasco, gente, eu vou falar para vocês, é muito difícil. O goleiro, se você levar em consideração, quantas bolas defendeu o goleiro da Chapecoense? 3. O resto pega na trave, passa perto, o zagueiro tira em cima da linha, o outro tira a bola quase que entrando no gol, o outro passa a bola perto. Gente, é muita coisa. É muita coisa. Outro dia, o ano passado, a gente falou do time do Palmeiras. Teve um jogo que finalizou 27 vezes também e a danada não entrou. Sim. Mas isso acontece. Agora, o Vasco, eu sei que a torcida do Vasco é apreensiva, porque o time fez um grande investimento nesse início de temporada, contrata uma trinca... Segue investindo. Não acabou, hein? Contrata uma trinca de ataque muito interessante, na minha visão. É uma trinca de ataque muito interessante, muito rápida, muito ágil. Vai cobrar, porque o centroavante, ele poderia... Mas perdeu o Ryan, né? Aquela cabeçada que ele deu, bateu na trave, poderia ter feito o gol. O Ryan e Verratti. Aquela que entrou... Verratti era reserva nos últimos tempos, mas foi um jogador importante nas temporadas o que ontem a torcida mais recentes. Ontem a torcida não pôde reclamar foi do Piton. O Piton jogou bem. E o Piton foi vaiado no último jogo. Contra o jogo do Mas está com os dias contados, né, Pascoal? O jogo do Madureira. Eu vi o jogo do... Não conta nada para ninguém. O Cuiabano vai pegar a vaga dele. Eu vou contar... Piton vai ser reserva do Cuiabano? Eu acho que dá para jogar os dois juntos ali. Vai, óbvio, isso é fato. Com tanto ponta bom que o Vasco tem, vai botar o Cuiabano assim. Provavelmente, exatamente isso. Não vai colocar os dois juntos, porque o Vasco tem excesso de jogadores que fazem o papel da lateralidade, né? O chamado ponta, ou meio atacante, ou falso ponta, ou falso atacante. O Vasco tem vários jogadores que atuam nessa função, que fazem a diagonal, que fazem as espichadas em velocidade profundo. Isso o Vasco até tem. O Adson, por exemplo, está voltando aos poucos, é mais uma opção. O David faz esse papel também, então não são só os titulares, né? O Vasco tem pelo menos 5, 6 jogadores que fazem isso. Então o Cuiabano vai acabar sendo lateral. Talvez o Vasco vá cada vez mais segurar o Barros numa linha de construção, o Thiago Mendes, para poder liberar o Cuiabano, porque ele é bicho solto, ele é atacante. Mas que o Piton perde essa vaga, me parece uma coisa líquida e certa, é só questão de dias. Fernando Diniz... Pode falar. Eu fico pensando, eu ia falar, o Pascoal me falou aqui, mas eu ia falar. Você vê, o Piton era para ser vendido, não foi. Sim. Aí se lesionou, teve uma lesão séria, e quando antes de se lesionar, ele vinha sendo um dos melhores jogadores do Vasco. Agora, já perdeu a posição, né? Quer dizer, vai perder, não, vai brigar ali, mas Cuiabano, teoricamente, chega para jogar, e ele vai para o banco. E no período em que o Piton esteve fora, no final do ano passado, o Pumita, jogando pelo lado esquerdo, jogou mais do que ele joga pelo lado direito. E o Paulo Henrique não pode jogar, porque tem uma lesão no pé. Também está fora. Fala, Fernando Diniz, no... E tá aí, você viu nesse momento as palavras da galera da ESPN detonando geral em relação ao atacante Brenner, que perdeu algumas chances ali. Foi umas 3 ou 4 oportunidades que o Brenner teve e não conseguiu fazer o gol. A verdade é que o Brenner não conseguiu ainda se encaixar ali na equipe do Vasco, mas ali não é nem questão de encaixe, né? Foi ali uma infelicidade do atacante do Vasco da Gama de não conseguir fazer o gol que poderia ser o da vitória do Vasco. Sobre Spinelli, ele vai ter um voo que vai ser lá de Quito para Bogotá, Rio de Janeiro, e vai chegar mais ou menos ali 6h25, 6h30 da manhã. Então você aqui, tem um compromisso comigo aqui no React do Futebol, então é muito importante você se inscrever, deixar o like e acionar o sininho da notificação, porque toda vez que a gente postar um vídeo, você vai estar ligado e vai estar ciente aqui com as atualizações do Vasco da Gama. Então amanhã, 6h30 da manhã, ele vai chegar em mais ou menos 7 horas. 7 horas da manhã, já fica ligado aqui no nosso canal, porque você vai conseguir acompanhar
a chegada de Cláudio Spinelli. Em relação ao Vasco, né, vai enfrentar agora o Botafogo no domingo, 6 horas da noite, no estádio de São Januário. Então, a obrigação do Vasco é, no mínimo, ali ter um futebol digno do que a torcida espera. Ter um futebol ali que vença e convença. Essa que é a pura verdade, que o Vasco está decepcionando demais. Ontem mesmo era um jogo que o Vasco tinha que vencer e não conseguiu vencer. Já vai para 6 pontos de disputa, o Vasco conquistou apenas 1 ponto. E o próximo jogo é Vasco e Bahia pelo Brasileiro. Lembrando, Vasco e Botafogo vai ser pelo Carioca no domingo, 6 horas da noite. E na quarta-feira, quarta ou quinta-feira, não lembro ao certo, acho que é quarta sim, vai ser Vasco e Bahia, também em São Januário, pelo Brasileirão. E precisa vencer, porque senão 9 pontos de disputa, ficar com apenas 1 ponto ou 2, aí a parada fica bastante complicada. Peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione sim a notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar o mais rápido possível 70 mil, conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto e é nóis! Fui!